Juscelino Gonçalves dos Santos, nascido aqui em Araçuaí, na região conhecida como Barriguda, né? E meu pai chama Antônio Domingos dos Santos, minha mãe Florita Gonçalves dos Santos. Você nasceu quando? 30/8/72. Meu pai é da zona rural, né? Nascido na zona rural, trabalhou sempre na zona rural e às vezes na lavra, que é de mineração, ou então na lavoura mesmo. E minha mãe sempre foi dona de casa. Minha infância foi na roça, né? Eu vivi praticamente até os meus 8, 9 anos na roça. E aí depois a gente tinha alguns deveres a fazer, né? Na infância, né? De crianças. E o resto veio para Açuaí com 8 anos de idade. Assim, a gente tinha alguns deveres, né? E depois tinha uma hora de lazer. Meus deveres era levantava cedo, a gente tinha que molhar as plantas, às vezes debulhar o milho para tratar dos porcos. E depois eu tinha minha hora de lazer, que era para mim ir para o mato, para estilingar, divertir, né? Estilingar, né? Como é que é essa história aí? Estilingar tinha um estilingue, ou também tinha um bodoque, né? Que a gente chama bodoque, de atirar pedra, em vez de ser flecha, atirava pedra. E aí eu ia para o mato caçar. Eu nem gosto de acreditar que seria um pecado. Porque se for um pecado, é muito grande. Porque já matei muito passarinho. Não jogava pedra perdida, não. Era muito fatal. E a escola nesse período aí? Lá na roça? Lá tinha uma escola. Inclusive a escola era na terra que era nossa. Tinha uma escola e tinha algumas professoras. Mas quando tive a escola lá, eu não tinha idade. Eu estava com 5 anos. Mas sempre eu frequentava de penetra, né? Sempre ia lá, ajudava em alguma coisinha. Mas não tinha, não era a época de eu estudar ainda. Mas a escola era lá em casa. Tinha um salão que foi construído ao lado de minha casa que tinha aula. Na verdade, assim, eu não tinha muita noção do que... Eu sabia que era uma escola de aprender, mas não tinha muita noção ainda do que era, que acontecia lá dentro, né? Então, às vezes eu ia para lá, quando eu entrava lá dentro, aí a professora, como antes fazia a merenda, esses trem, era lá mesmo. Então, a professora tinha vezes que colocava eu lá para mexer um tacho, uma coisa lá assim, e eu não tinha outra obrigação a fazer, né? Aí eu vim com 8 anos, né? E aí fui estudar no Grupim, que é o Leopoldo Pereira, que antigamente não era de lata, na época que comecei a estudar. Só que quando eu vim pra cá, eu não tinha assim, não era acostumado na cidade. Então eu não queria ficar aqui não. Teve uma professora que até hoje ela me atenta, por causa que eu ia pra escola, aí quando danava chorar, e ficava só no portão querendo ir embora. Se abrisse o portão, eu pegava o caminho e ia embora pra roça, nem lá pra casa eu iria, entendeu? Então eu demorei a adaptar aqui em Araçuaí. Muito, muito. Marina Murta, ela sempre falava comigo, né? Que eu assim me lembrava que eu só ficava lá no portão chorando, só chorando, querendo ir embora. Né? Aí demorei a adaptar. Aí sim, quando estava com uns 9 anos de idade, eu já comecei a adaptar aqui e comecei a fazer alguma coisinha. Que era, eu vendia picolé, vendia chup-chup, né? Para ajudar nas despesas de casa. Você falou que o grupo era de lata? O grupinho era de latão, todo latão. Aí depois que aí resolveu fazer uma reforma nele, que a gente veio estudar aqui no Hospital Velho, que é aqui perto do Morro da Liga, né? E era um calor, devia ser um calorão lá dentro. Era quente, teve um acidente até com a mulher que era professora que cortou o pé com latão, aí resolveu desmanchar ele e construir um novo no local. Olha, tinha um senhor que chama Newton, né? Ele me convidou para me ajudar ele em algumas coisinhas, né? E aí eu comecei a trabalhar com ele. Aí eu fui descobrir assim um pouco do que porque eu gostava de trabalhar de carpinteiro, né? Era uma coisa que um pouco rendável, não muito rendável, mas era uma coisa que eu gostava de fazer, né? Assim, comecei a aperfeiçoar as coisas e aí acabei gostando daquilo ali. E eu acho que uma coisa que me inspirou um pouco para me trabalhar foi de mexer justamente com madeira, que para mim era uma coisa boa. Deus lá da roça a gente já tinha costume, então eu via um tio meu
fazendo algumas coisas, bodoque, fazer para mim. Então isso eu acho que me inspirou mais ainda. Aí eu comecei a trabalhar com ele e trabalhei uns 12 anos com ele, de ajudante. Aí depois eu já comecei a trabalhar para mim mesmo, trabalhando para mim só. Eu comecei com 12 anos. O marceneiro, ele já encontra as peças praticamente prontas para ele trabalhar com elas, para ele fazer uma cadeira, uma coisa, já pega elas praticamente todas serradas e coisa. E a diferença do carpinteiro é que o carpinteiro já pega bruto, pega as peças brutas para você trabalhar. Você já pega uma peça de madeira redonda, por exemplo, para você transformar ela em quadrada. Então, ou transformar em uma peça de um telhado, uma coisa assim, né? Então, tem essa diferença. E às vezes a pessoa, o marceneiro, ele trabalha num determinado local. Ele tem um local que todo dia ele vai trabalhar. E o carpinteiro não, o carpinteiro ele trabalha hoje em uma casa ou uma semana, aí já tá, quando é na outra semana você já está em outro serviço, né? Que é fazendo um telhado aqui, faz um telhado aqui, assenta uma porta em outro lugar, então vai girando. Você não fica num local estabelecido assim direto. Hoje praticamente tudo. Tudo de carpintaria, desde assentar a porta, acabamento, fazer forro, telhado, varanda, escadas, né, detalhadas, essas coisas assim. Não, você tem que ter conhecimento da madeira boa, perfeita, para você fazer um serviço com qualidade. Se você pegar uma madeira que não tiver qualidade, ela não vai oferecer você um serviço perfeito, entendeu? Sim. Então tem que ter as madeiras certas para cada serviço. Sim. Você não vai colocar por exemplo, uma peroba no chão, porque ela não tem resistência para o chão. Então você vai pegar uma madeira que tem a resistência, que seria uma aroeira, que tem uma resistência, que hoje, infelizmente, está em escassez aqui na região. Mas é a única madeira que eu conheço que resiste ao chão. Nunca ela vai produzir no chão. Ó, a madeira boa é a aroeira, a peroba para o telhado, peroba para o telhado, tem sucupira, né? Que a gente usa aqui, e o arco, que é uma hoje que está praticamente sumiu da região. Ela está tendo mais pro lado do Pará, que já vem diretamente, as madeiras daqui hoje está vindo praticamente do Pará para trabalhar aqui na região nossa. E aí, esse arco, a gente chama ele de IP roxo, ele hoje é de nível de exportação. Você não consegue mais ele para vir para cá. Por que um telhado sela? Por que ele dá barriga? Porque as peças não são resistentes o suficiente para aguentar o peso. Então você tem que escolher a peça com a espessura certa para aquele determinado serviço no telhado. Por que uma porta empena? Porque às vezes foi feito com madeira que estava verde, ela não tinha secado o suficiente, ou às vezes até a própria madeira, se você não conhecer um pouco as linhas que a gente fala, madeira linhada, que é as fibras da madeira da sequência, se elas estiverem muito tortas, as fibras dela, a tendência é entortar. Você pode tirar uma peça certinha, quando você põe ela lá, com pouco tempo ela entorta. Por quê? Porque tem as linhas que a gente fala, madeira linheira, que você consegue ver ela de fora a fora, assim, sem muita curva. Os portais que a gente fala de marcos, né? Eles têm que ser 100% prumado. Porque se não tiver, 2 milímetros que você deixar um portal desaprumado, quando você vai assentar uma porta, ele acusa. Ela acusa. E o marco também tem que ser uma madeira, não pode ser uma madeira verde. Madeira seca, super seca. Para ter a qualidade de assentar e ele não torcer lá. Porque você pode colocar massa, pode colocar tudo que for, mas se não tiver bem certinho e sequinho, ele vai torcer com o tempo. O cupim, a gente até brinca, né, que fala que antigamente não tinha cupim no Brasil, mas é uma coisa que a gente não vai conseguir provar nunca, que eles falam que os cupim vieram nos navios de Portugal para cá, mas é muito tempo atrás, a gente não consegue essa resposta hoje. Hoje, algumas madeiras cupim come, né, são naturais de cupim comer, então tem que ter um tratamento específico para impermeabilizar ela para evitar de o cupim comer. As madeiras mais moles para cupim comer são pinos, né? Que são madeiras mole e branca. Geralmente essas madeiras brancas elas têm a tendência de ser mais mole, então o cupim aproveita mais. Mas tem umas madeiras que o cupim não come, peroba, cupim não come, o arco, cupim não come, a aroeira, cupim não come, porque além de ter um amargo na madeira, ela é mais resistente, ela é mais dura.
Então o cupim, geralmente essas madeiras não atacam. Hoje tem alguns produtos que já vende, né? Tem o palum, tem até o óleo diesel que você pega e aplica na madeira, ele penetra e aí esses bichos não conseguem penetrar não. Afasta eles, né? Consegue, porta maciça que a gente consegue. Só que aí, geralmente, elas são por pronta entrega. Você encomenda, aí fabrica sob medida para você, né? Maciça, que hoje é praticamente a madeira mais usada, hoje está sendo sucupira. E uma madeira mais específica que chama cumaru. É madeira vinda também do Pará, porque não está tendo na região nossa. Mas tem maciça, ainda tem. E o restante são aquela chapinha de compensado Que a com gente chama a porta de prancheta, né? Que é aquela levezinha, só folheado com MDF, essas coisas assim. Esse MDF hoje ele tomou conta da região em tudo que você vai fazer, desde de uma cozinha planejada, portas, guarda-roupa, tudo numa cozinha, numa casa, hoje é MDF. Só que é uma madeira que ela é produzida do eucalipto, moída, né? O eucalipto, moe ele, leva para uma fábrica, aí eles transformam em placas. E essas placas são vendidas. Hoje até som, essas coisas mais são tudo praticamente do MDF. Ele está tomando conta do mercado, só que não é uma coisa resistente, é uma coisa que você monta uma cozinha, aí se não tiver muito cuidado, com 5 anos você está tendo que trocar tudo. E não é barato, é caro, mas não está tendo outra opção, porque não está tendo madeira suficiente para fabricar as coisas maciças. É um produto que cupim não come, mas em compensação a água faz a festa. A água derrete ele, com pouco tempo ele começa a estragar. Eu já, de tanto trabalhar, eu já acostumei, assim, não existe altura que é suficiente para mim subir e ter medo. Eu não tenho medo de altura. Talvez por costume de já trabalhar, então você tem que ter os cuidados básicos, que é de segurança, essas coisas, EPIs, que de vez em quando você, em alguns locais, são obrigados a usar. Sim. E ter o cuidado suficiente. Sim. Né? Agora, falar de altura, sim, eu trabalho em qualquer altura e não tem medo. Se for trabalhar em cima de uma torre, para fazer um telhado em cima de uma torre, a gente faz. Olha, eu nunca fiz um telhado para dar errado. Um bom carpinteiro, primeiro ele tem que ser exato nas medidas dele, né? Às vezes eu falo assim, que com pedreiro, às vezes 3 milímetros dá para passar, 4 milímetros dá para passar. Com a contagem de uma teia para um carpinteiro não dá para passar. Se você colocar aí 3 milímetros em cada caso, e na contagem exata que precisa, aí quando chega assim, for em 10 teias, aí já vai dar 3 centímetros, aí já ultrapassa, já sai fora de esquadro. Então, é aquele que trabalha com as medidas exatas. Esse é um bom carpinteiro. Serviço você tem que pegar, iniciar e finalizar, para depois você pegar outro. Se você pega 2, 3 serviços, mesmo que você tenha uma equipe, você não pode, porque você tem que estar dando assistência o serviço que você está fazendo. Então, o que acontece de enrolação é justamente isso. É a pessoa que pega 2, 3 serviços e aí trabalha 2 dias em um, 2 dias em outro, e aí nenhum fica pronto. Chega no fim de semana ou no final do mês, nenhum está pronto no prazo que pediu de entrega, entendeu? Isso é que ocasiona esse erro no enrolação, que a gente chama de enrolado. Quem trabalha não fica rico, não. Não tem tempo de ganhar dinheiro. Mas é uma profissão que não dá para enricar, mas dá para você sobreviver tranquilo, né? Você sendo honesto, né? Com um serviço que você faz, com honestidade que você presta o serviço. E uma coisa muito importante que a gente tem que ter nessa pronta entrega de serviço é a honestidade de você pegar desde o início a obra e entregar. E é uma coisa mais significante que tem, na hora que você entrega uma obra, que você vê a felicidade de quem você para quem você está entregando. Isso é gratificante, porque assim, se você trabalhar só por causa do dinheiro, você não vai fazer o serviço da maneira que tem que ser feito, né? O dinheiro ele tem um significado no serviço, mas o maior significado é você realizar o serviço com perfeição
e você vê o agradecimento daquela pessoa que você faz, né? Quando você termina de fazer o serviço, você vê, consegue ver no olho da pessoa a felicidade que ele ficou, e ele olha e gosta e te elogia, né? Porque a pior coisa que pode ter no serviço é você fazer um serviço e o dono não ficar satisfeito. Aí não tem valor de serviço, não tem valor de serviço, não tem valor de nada, né? Isso nunca pode acontecer. Ó, meu pai, ele é responsável, acho que por tudo, pela honestidade que a gente trabalha, a dignidade, né? Mesmo sendo pobre, passando por muito sofrimento, que a gente passava por muito sofrimento, mas isso a gente não pode esquecer, que a honestidade, né? E a fé das coisas que a gente busca, e assim, você saber que você recebeu de seu pai uma herança que às vezes poucas pessoas conseguem, que é mostrar o trabalho e mostrar a dignidade que o trabalho traz pra gente. E com sua mãe? Minha mãe, assim, ela sempre foi de casa, então ela ensinou a gente muita coisa dentro de casa. Cozinhar, lavar, passar essas coisas. Assim, eu já morei sozinho, então eu não tive dificuldade nenhuma de passar um aperto numa cozinha ou passar um aperto para lavar uma roupa ou uma casa, né? Eu, quando eu vim estudar aqui, eu fiquei um bom tempo sozinho e por mais de aperto que passava, que trabalhava de 7 a 5, e aí estudava à noite, e aí eu tinha que cozinhar, lavar, né, e tomar conta da casa, e quando era fim de semana eu ainda ia para a roça. Então era um sufoco, mas era um sufoco bom, porque eu dava conta de minhas coisas. Eu falo assim que a gente sempre está aprendendo. Você nunca aprendeu tudo, né? Mas hoje, assim, é bom você ser, como que eu posso falar com você? Ser chamado para fazer um serviço e você vê, assim, a confiança que as pessoas traz para você, entrega você e fala assim, pode fazer, que esse serviço é para você fazer e você vai dar conta dele, né? E você sabendo que vai dar conta. Agora, uma coisa muito importante, o dia que você pegar uma coisa que você não sabe fazer, pede, procure, nunca tenha vergonha de perguntar, né? Ou falar, não, esse eu não faço, né? Porque vai chegar um momento que vai ter alguma coisa que você nunca fez e que você não aprendeu a fazer. E eu sempre falo que a gente sempre está aprendendo, nunca você sabe nada. Por mais que você aprenda, você não sabe nada. Sempre que você está aprendendo. Acabar. Não tem nada que possa fazer, né? Se não existir uma justiça verdadeira, né? Que hoje existe uma justiça falsa de propina, que existe hoje você não pode tirar, mas se você pagar, você pode. Né? Eu nunca entendi uma lei que você é proibido desmatar, mas se você tira uma licença, você pode desmatar. Eu não entendo isso assim, né? Isso é uma lei, só que é uma lei que para mim que é uma lei errada. Se não pode, não pode. E não deveria poder para ninguém, né? Se tivesse, desde o início, um reflorestamento consciente, desde 2.500 anos que foi descoberto o Brasil, é tirado madeira no Brasil, né? Olha que é muita madeira que já foi tirada. Se Deus de quando começou a tirar, tivesse reflorestando, 500 anos, uma aroeira, por exemplo, ela chega numa certa idade dela, a gente fala madura, é de 400, 500 anos, né? Para ela chegar no tronco, para ela dar um cerno aí de 30, 40 centímetros. Sim, sim. Minha vida é tranquila, né? Eu agradeço a Deus todos os dias por colocar um pé no chão e sou feliz, na medida do possível. A gente sempre está em busca de alguma coisa, mas graças a Deus sou feliz.